Olá, e você já viu os vídeos anteriores, né, onde a gente faz um breve resumo de cada um dos tipos de conhecimentos e as suas principais características? Agora, nesse momento, nós já podemos fazer uma comparação dessas características com a finalidade de observarmos o que esses conhecimentos eles apresentam de semelhanças e diferenças. Vamos lá? Bom, só para recordar os 4 tipos de conhecimentos que nós estamos falando agora no momento, foi o conhecimento empírico, que foi abordado, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Bom, aqui está representado as principais características de cada um desses conhecimentos e vamos procurar aqui observar inicialmente as suas semelhanças na, na horizontal de cada uma dessas características, né? Só recordando aqui seria o conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Podemos observar aqui, na primeira característica, que tanto o conhecimento empírico quanto o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico, ambos são o quê? Eles são valorativos, ou seja, né, eles levam em consideração aspectos éticos e morais do sujeito, diferentemente do conhecimento científico, que é real, apresenta como característica ser real, ou seja, ele vai estar analisando, ele vai estar observando o fato. Outra característica que nós podemos observar, né, que o conhecimento empírico ele é reflexivo, né, ou seja, apesar dele ser reflexivo, dele buscar compreender com a razão o objeto que ele está observando, que ele está procurando conhecer, ele, de certa forma, não podemos levar muito em consideração porque ele está familiarizado com esse objeto. Já no conhecimento científico, ele é contingente, ou seja, nós podemos testar esse, esse fato, ou esse objeto, ou esse argumento que está sendo proposto pelo conhecimento científico, porque ele vai levar em consideração tanto o aspecto da razão, que é aquele que coincide com o filosófico, mas também o aspecto da experimentação. Ele vai testar isso experimentalmente, então ele vai levar em consideração a razão, né, da organização das suas ideias e a experimentação. O que não temos aqui no caso no conhecimento, né, do conhecimento filosófico. Ok? E já o conhecimento teológico ele é inspiracional, né? O que quer dizer isso? Ele vai estar baseado na sua crença, na sua fé, então ele não vai estar levando em consideração, não tem também como a gente estar testando. Ok? Vindo para a terceira linha de característica entre os conhecimentos, nós observamos semelhança ao conhecimento científico sendo sistemático, conhecimento filosófico também sendo sistemático e conhecimento teológico também sistemático. Ou seja, esses três conhecimentos, eles apresentam o quê? Eles apresentam uma organização, né? Eles têm uma organização para entender aquele objeto ou aquele fato que está sendo investigado. Diferentemente do conhecimento empírico, ou conhecimento popular ou de senso comum, que ele é sistemático, ele não tem uma metodologia, ele não tem uma organização procedimental, né, específica própria para avaliar o que está sendo investigado. Então, observamos que essa característica é semelhante entre esses três conhecimentos. Vindo para a quarta característica, percebemos que o conhecimento ele é verificável
né? Verificável o quê? Ele pode ser testado. Eu posso testar aquela teoria, ou aquela hipótese, ou aquele argumento, ou aquela premissa. Ele é verificável tanto no conhecimento empírico quanto no conhecimento científico. Então, aqui observamos uma aproximação, uma semelhança entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico ou popular. Já em relação ao filosófico e o teológico, não, eles não são verificáveis. Vindo aqui para a quinta característica, também verificamos uma outra semelhança entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico, da característica deles serem falíveis, né? Ou seja, eles não representam uma verdade definitiva, uma verdade absoluta, né? É uma verdade momentânea. Naquele momento pode ter sido comprovado, no caso aqui, um fato, uma teoria, no caso do conhecimento científico. E outra semelhança aqui que nós podemos observar, né, ou diferença, né, na verdade, é que o conhecimento empírico ele é inexato, enquanto o científico ele é aproximadamente exato. E por que essa diferença entre o aproximadamente exato e o inexato? É baseado no fato de que no conhecimento empírico não tem nenhuma metodologia rigorosa para se testar a sua hipótese. Enquanto que no conhecimento científico, sim. Você tem uma metodologia, você tem métodos, você tem uma forma, né, rigorosa para se chegar a uma resposta. E como essa resposta ela não é absoluta, esse conhecimento, essa verdade, ela é o que? Ela é aproximadamente exata. Vamos observar aqui agora, então, o que nós podemos perceber de semelhanças entre, por exemplo, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Ambos, né, já vimos que ambos são valorativos, sistemáticos, mas eles continuam apresentando semelhanças aqui, ó, por eles não são verificáveis, tanto o filosófico quanto o teológico. Não tem como eu verificar, não tem como eu testar, não tem como, né, eu investigar se aquilo que está sendo afirmado é verdade ou não. Por isso, ele também apresenta ser um conhecimento infalível. Ambos são infalíveis, ou seja, são baseados em verdade, são verdades absolutas, são verdades inquestionáveis, são verdades com finais, não podem ser contestadas. E por esse fato, eles se apresentam como exatos, a verdade absoluta como exata. Então, há uma certa semelhança entre conhecimento filosófico e conhecimento teológico por essas características. A única característica aqui marcante que vai estar diferenciando um do outro é que o conhecimento filosófico ele é racional, ele está baseado o quê? Baseado com a razão, a organização das ideias para justificar, né, aquilo que está querendo ser comprovado pelo conhecimento filosófico. Mas não temos como testá-los. Ele não tem como experimentar, né, a sua teoria ou a sua hipótese. Enquanto o conhecimento teológico é o quê? É inspiracional, né? A sua justificativa é com base na fé divina, é com base na crença religiosa, né? Então não tem também como testar esse tipo de conhecimento. Então verificamos essa aproximação entre conhecimento filosófico e teológico por conta dessas características, né? Nós temos aqui 5 características que se aproximam. E, por outro lado, podemos aproximar o conhecimento empírico com o conhecimento científico, né? Na medida em que ambos são verificáveis e ambos são falíveis. E muitas vezes realmente acontece isso. Um conhecimento empírico, né? Algum conhecimento que foi passado de pai para filho, alguém então, com algum conhecimento sobre alguma planta que traz algum benefício, um pesquisador, né, um cientista vai, no caso, verificar
se realmente essa planta traz algum benefício, mas dessa vez ele vai testar como? Não de maneira sistemática, ele vai fazer de forma sistemática. Para quê? Para avaliar se aquela planta que traz algum benefício para a saúde, né, aparentemente pelo conhecimento empírico popular, ela realmente vai estar se aproximando mesmo da verdade, ou seja, ela realmente traz um benefício para a saúde. Então, há uma certa relação entre conhecimento empírico e conhecimento científico, mas lembrando sempre que ciência se faz com o conhecimento científico. Alguns autores também se relacionam o conhecimento filosófico com o conhecimento científico, aonde, na medida que, pelo fato de ser contingente, né, o que o contingente está levando em consideração também o que? A razão, né, a sua organização das suas ideias, enquanto que no filosófico também. Então, há uma certa semelhança também em termos, né, da produção, da geração do conhecimento entre conhecimento científico e filosófico. Entretanto, para ser científico, ele precisa ser testado, né, a sua hipótese. E ele é baseado em quê? Baseado em fatos reais. Ok? Então, com isso, né, espero que tenha ficado claro para você essas semelhanças e essas diferenças entre esses 4 tipos de conhecimento que foram aqui apresentados. Um forte abraço e até mais.